Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 927753737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Como é que está a tua lista de compras para a Black Friday? Muito simples. Este ano só quero uma coisa. Só uma coisa? Diz lá qual é. A taxa Black Friday do Active Bank. Assim, posso comprar o que quiser, no abrir e fechar de app. Soluções de crédito Active Bank. Active Bank. Simplifica. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal, sob o número 23. Olá Pedro, espero que esta mensagem o encontre bem. A minha dúvida é a seguinte: eu e o meu marido fizemos um crédito à habitação há pouco mais de um ano. Além disso, a habitação que compramos necessitou de obras, gastámos algumas das nossas poupanças na casa, tendo ficado apenas com o nosso fundo de emergência de 5.000 euros. Neste caso, neste momento tivemos um imprevisto, avariou-nos o carro e estamos a pensar na possibilidade de comprar um. A nossa dúvida é se gastamos esses 5.000 euros de fundo de emergência e compramos um carro a pronto, que não se compra hoje em dia um carro grande coisa com esse dinheiro, ou se optaríamos por um crédito automóvel que tenha uma taxa de juro elevadíssima. Obrigada, bem-aja. Olá, muito obrigado por esta pergunta, porque permite trazer para a realidade, na prática, os conceitos que nós falamos teoricamente sobre finanças pessoais. Portanto, já sabemos que devemos ter sempre um fundo de emergência. Fundo de emergência é entre 6 a 12 meses das nossas despesas mensais. No seu caso, ficou agora limitado a 5.000 euros. O seu exemplo muito concreto permite-nos avaliar se de facto a avaria de um carro é ou não uma emergência, ou seja, se há aqui uma razão real, uma razão que justifica a utilização do tal fundo de emergência e ficar a zeros. Para uma pessoa que, por exemplo, precisa mesmo do carro para ir trabalhar, porque sem o carro não tem qualquer espécie de rendimento, tem de levar os miúdos à escola, tem de utilizá-lo no dia-a-dia, portanto é urgentíssimo ter um carro para fazer essas deslocações. Portanto, há situações em que comprar imediatamente um carro é de facto uma emergência. Não sei se será o caso. Faço esta avaliação porque disse que estão a pensar, não é? Estão a avaliar se compram um carro no valor de 5.000 euros e ficar sem nada. Portanto, estão a pensar nisso, suponho que não seja uma emergência imediata, ou seja, não tem de ser esta semana. Tem ainda a opção de o carro estar avariado, portanto é uma questão de saber se tem ainda arranjo, ok? Pelo menos temporariamente, e adiar a compra desse carro novo durante mais um ano ou um ano e meio. Tudo isto são coisas que, obviamente, terão de avaliar. Mas, respondendo diretamente à sua questão, eu queria abrir-lhe aqui mais algumas janelas. Primeiro, o fundo de emergência, tal como referi, é mesmo para situações de emergência. Saúde, pôr comida na mesa, uma viagem urgente e inesperada. Portanto, qualquer coisa que tem de ser pago esta semana sem falta. Essa para mim é a definição de emergência. Acabei de a inventar, não é de a inventar, acabei de a pôr em palavras. Uma emergência é uma despesa que tem de ser paga esta semana. Pronto. Depois podemos adaptar isto a outras circunstâncias, mas acho que é uma boa definição. Pensar em comprar um carro não é uma coisa que tenha de ser feita esta semana, suponho eu, pela sua descrição, ou seja, provavelmente ainda pode andar de transportes públicos,
pode, em algumas cidades, ir de Uber durante alguma semana, pode pedir boleia a alguém para ir para o trabalho, podem dividir 2 carros se tiverem, um leva ao outro com algum sacrifício. Portanto, há aqui várias alternativas. Outra alternativa para uma emergência com o carro: pode alugar um carro durante um mês, sendo um mês provavelmente consegue um valor mais, enfim, mais razoável. Ou seja, se calhar com uma despesa de 200 euros, 250 euros neste mês, consegue evitar essa compra urgente de 5.000 euros. Isto para transmitir esta ideia de que às vezes a urgência está mais na nossa cabeça do que propriamente na realidade. Agora, aquilo que eu queria que todos vocês entendessem é que gastar todo o fundo de emergência numa compra grande dessas para evitar juros de um crédito pessoal para a compra de um carro em segunda mão é como conduzir sem seguro. Conduzir sem seguro, para além de ser ilegal, no caso das finanças pessoais não é ilegal, mas é um risco absoluto. Ou seja, tanto pode correr bem, como, se correr mal, vai correr muito mal. Vamos imaginar que compram o carro, usam os 5.000 euros, será um carro, enfim, que dará para os próximos 2, 3, 4, 5 anos, eventualmente, se for bem escolhido e se não der problemas, mas se depois surgir de facto a tal emergência do ter de pagar esta semana, aí vai ter de fazer o quê? Vai ter de pedir um crédito e se calhar a juros muito superiores a um crédito automóvel ou um crédito pessoal, porque para fazer um crédito automóvel clássico terá de ser um carro novo, não há créditos automóvel para carros em segunda mão. Portanto, terá de sim pagar um crédito pessoal. Eventualmente, às vezes os stands até têm protocolos com valores especiais e, portanto, pagará 7, 8, 9% por esse crédito. Se usar os 5.000 euros e não pedir esse crédito, imagine que depois vai ter de pedir dinheiro para uma emergência e se utilizar, por exemplo, um cartão de crédito, aí a taxa de juros já vai para os 16% ou às vezes mais. É? Ou pode ter de pedir um crédito pessoal e pela urgência pode ter de pagar uma taxa de juro maior e, portanto, aí vai ser pior a emenda do que o soneto, uma vez que já fica, enfim, com vários créditos, o crédito à habitação e depois esse crédito para essa outra emergência. Portanto, eu diria que, primeiro ponto, tente adiar a compra do carro. Se não for possível, então fazer um crédito para comprar esse carro. Porquê? Porque vai conseguir planear essa despesa, ou seja, dividi-la ao longo do tempo, mas mantém a sua rede de segurança, ou seja, continua a conduzir com seguro. Agora, atenção aqui a este detalhe. Tanto pode fazer um crédito miserável, de mau, com juros altíssimos, como pode, com o tempo, uma vez que não é uma situação hiper urgente, vai contactar várias entidades de crédito, vai contactar vários stands, vai pesquisar no mercado até encontrar, de facto, o melhor crédito para os tais 5.000 que vai pedir emprestados para comprar o carro. Tente também pedir esse crédito pelo menor tempo possível para evitar pagar demasiado em juros. Tem ainda uma outra alternativa que é, sim, pedir um crédito maior para a prestação ser mais pequenina, mas com a estratégia desde o princípio que fica só entre vocês, não vão dizer isso à seguradora não, à financiadora, que é, ao fazerem o contrato, garantam que fazem um contrato, um crédito, que vos permita amortizar sem serem penalizados assim que quiserem e assim que puderem. O que quer dizer que vão pagar uma prestação pequenina, mas vão começar a amortizar isso o mais depressa possível. Numa situação prática, vai pedir um crédito, imagine, 7 anos, não é? Ou 6 anos,
que vai fazer com que a prestação seja mais baixa, mas vai pagar a longo prazo juros, uma quantidade de juros muito mais altas, portanto, em vez de pedir os 5 mil, não, pede os 5 mil, mas vai pagar 7 ou 8, não é? Portanto, a prestação sendo mais baixa, imagine que fica com uma prestação, por exemplo, de 200 euros por mês, mas para além desses 200, vai amortizar logo mais 100 todos os meses. Ou mais 200 todos os meses, que é para, na prática, despachar isso tudo depois num ano e meio, 2 anos ou 2 anos e meio. Esta é a estratégia ideal. Agora, outra opção intermédia, que é, para reduzir esses custos, sabendo que vai estar a pagar muito juro com esse crédito para comprar o carro, pode, por exemplo, não usar os 5 mil euros do seu fundo de emergência, mas, por exemplo, retirar 2 mil para dar como entrada desse crédito, ou neste caso nem é bem dar de entrada, é só pede, em vez de pedir um crédito de 5 mil euros, vai pedir um crédito de apenas 3 mil euros. E, portanto, vai despachar isso num instante. Num ano e meio, já tem isso pago, amortizando antecipadamente. Confirme sempre que pode fazer isso sem custos, está bem? Isso é muito importante. Assim, vai manter ainda o seu fundo de emergência, é menor, vamos apontar aqui para os 3 meses de fundo de emergência, mas depois vai começar logo a repor o valor desse fundo de emergência. E assim que chegar novamente aos 3 mil, começa logo a dar cabo do seu crédito desse carro, desses 3 mil que pediu emprestados. Portanto, repare como nem tudo é 8, nem tudo é 80. Há soluções intermédias. O fundo de emergência é mesmo para emergências. Comprar um carro em segunda mão é algo que deve atrasar e planear para pagar a pronto assim que puder. Não sendo possível e não sendo uma emergência, mas sendo urgente, pode utilizar parte do seu fundo de emergência para pedir um crédito menor. Depois tem 2 opções, que é pedir um prazo curto e despachar isso num instante com sacrifício, ou pedir um prazo longo para baixar a prestação, mas com a intenção planeada, organizada e determinada de dar cabo desse crédito o mais depressa possível com amortizações antecipadas. Desejo-lhe as maiores felicidades, espero que corra tudo bem. O facto de ter feito a pergunta quer dizer que está a fazer a sua parte para que tudo corra bem. Depois é a vida a acontecer. Veja qual é a melhor opção, juntamente com o seu cônjuge, e estejam os dois unidos neste objetivo de aumentar o fundo de emergência, de evitar os créditos ao máximo, começarem a planear o vosso futuro e viverem com qualidade. Outra opção ainda é tentarem aumentar os vossos rendimentos de alguma forma para depois amortizarem o mais depressa possível esse crédito e aumentarem o vosso fundo de emergência para um valor que os dois considerem que é aceitável e que vos ajude a dormir mais descansados. Muito obrigado por me terem acompanhado em mais este episódio. Não se esqueça de enviar as suas perguntas em áudio, como fez este ouvinte, para o número de WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Enviem as vossas perguntas em áudio, basta carregar no microfone, deixam a vossa pergunta e fica gravado, eu recebo. Primeiro têm de gravar o número de telemóvel que vos disse na vossa lista de contactos, para depois irem ao WhatsApp e enviarem uma mensagem em áudio gravada. Não liguem para este número, está bem? Porque eu não atendo, não consigo atender tantas chamadas. Tenho centenas e centenas, eu diria mais de 1000 mensagens vossas por ler, ou por ouvir neste caso, e portanto já sabem que eu vou respondendo à medida que consigo. Está bem? É o máximo que eu posso fazer. Não se esqueçam de subscrever este podcast. Às quartas-feiras respondo às vossas perguntas. Às segundas-feiras falo sobre um tema que eu acho importante sobre finanças pessoais. E às sextas-feiras, quando há essa possibilidade, partilho convosco as entrevistas que faço para as reportagens
do Contas Poupança, que têm sempre informações muito, muito importantes e relevantes para a nossa vida financeira. Muito obrigado, boas poupanças. Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica.